Hoje é dia 23 de setembro de 2024, uma segunda-feira. Isto é, gente, Justiça decreta a prisão do cantor Gustavo Lima. Sertanejo é investigado pela Operação Integration, mesma que prendeu Deolane Bezerra. Gláucia Lima. Gustavo Lima tem prisão decretada em investigação sobre lavagem de dinheiro. Mix Vale. Prisão de Gustavo Lima decretada pela Justiça de Pernambuco no âmbito da Operação Integration. O Globo. Gustavo Lima tem prisão decretada. Saiba quem são os personagens em investigação que prendeu Deolane e mãe. O cantor teve a prisão decretada pela Operação Integration, que já havia expedido outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em 6 cidades. Metrópolis, coluna do Igor Gadelha. Linha dura, quem é a juíza que mandou prender Gustavo Lima? Mais PB. Justiça de Pernambuco decreta a prisão do cantor Gustavo Lima. São Carlos agora. Justiça de Pernambuco decreta a prisão de Gustavo Lima. Olá, Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. E hoje nós vamos aprender sobre prisão preventiva. Vamos pegar essa situação envolvendo o cantor Gustavo Lima, que teve sua prisão preventiva decretada lá no Pernambuco, naquela Operação Integration, que investiga a exploração de jogos de azar, crimes de lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos, para aprendermos sobre esse instituto jurídico, sobre essa modalidade de prisão temporária, quando ela pode ser decretada e sob quais fundamentos, e entender, no caso concreto, o que levou a juíza a decretar a prisão do Gustavo Lima. Mas antes de entrarmos no vídeo, eu peço aquela ajuda de sempre. Que os senhores, caso não sejam inscritos, se inscrevam no nosso canal. Caso gostem da nossa análise, curtam o vídeo ao final e eu espero os seus comentários, a opinião dos senhores a respeito desta nossa análise. Eu ficarei muito feliz em receber os comentários e, eventualmente, apresentar explicações complementares caso restem dúvidas sobre a nossa aula. Estou com a decisão aqui que decretou a prisão preventiva do cantor sertanejo Gustavo Lima. Esta prisão se deu durante a investigação Integration, que é a mesma investigação que prendeu e está mantendo presa a doutora Deolane Bezerra. Na data de hoje foi reanalisada a prisão da doutora Deolane e foi decretada a prisão do Gustavo Lima. Se os senhores ficarem aqui comigo e assistirem esse vídeo até o final, depois da análise aqui da situação do Gustavo Lima, nós vamos ter uma aula completa sobre prisão preventiva, os requisitos, hipóteses, os fundamentos da prisão preventiva. Vamos falar sobre medidas cautelares diversas da prisão e, assistindo essa aula, os senhores terão muito mais condições de entenderem o que eu vou falar agora sobre o Gustavo Lima. O correto seria eu dar a aula primeiro e depois falar no caso concreto aqui do Gustavo Lima, aplicando os conceitos que nós ensinamos na aula. Mas a gente sabe que a aula é extensa e muitos dos senhores querem saber do Gustavo Lima. Então nós vamos falar aqui rapidamente do Gustavo Lima e depois, para quem quiser realmente entender o que eu vou falar aqui, assistam a aula até o final. Lá todos os conceitos serão explicados. Será muito mais fácil compreender o que nós vamos falar agora. Se quiserem realmente entender e quiserem assistir a aula primeiro e depois voltar aqui, eu aconselho, é muito melhor. Mas se estiverem curiosos, vamos ver aqui o que a Justiça decidiu a respeito do Gustavo Lima. Então, assim, rapidamente, para se decretar uma prisão preventiva, é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos. São eles: materialidade criminosa, indícios de autoria e perigo que a liberdade do suspeito ofereça algum risco para o processo ou para a sociedade. Somado a isso, deve ser uma hipótese em que seja possível a decretação da custódia cautelar e devem estar presentes fundamentos para a prisão preventiva. E mais, deve ser uma situação em que medidas cautelares diversas da prisão não sejam suficientes para ou proteger o processo ou proteger a sociedade. Tudo isso eu explico detalhadamente na aula que vem na sequência. Por isso eu recomendo que os senhores vejam essa parte aqui do Gustavo Lima, mas depois fiquem e assistam a aula até o final. Vão aprender exatamente esses conceitos e tudo que envolve essa decisão judicial. Então vamos passar aqui primeiro para os requisitos. Materialidade criminosa. Me parece que está adiantada nessas investigações a prova de que ocorreram ali crimes, em especial a contravenção penal de exploração de jogos de azar. Exploração de jogos de azar no Brasil ainda é uma contravenção penal,
ainda é uma atividade ilícita. E esses cassinos online, jogos do Tigrinho e coisas similares são ilegais. E quem explora essa atividade está cometendo uma contravenção penal. E associada à exploração desses jogos de azar, estão ali crimes correlatos, como organização criminosa, quando várias pessoas se unem aí para a prática dessa exploração, lavagem de dinheiro, para que as pessoas que ganham dinheiro com essa exploração de jogos de azar possam, de alguma maneira, utilizar esses recursos de forma limpa no futuro, e outras falsidades que podem estar atreladas a essa atividade. Então, tem uma série de crimes aí que parecem estar sendo comprovados por esta investigação. Então, nós já temos a materialidade criminosa. Segundo requisito são os indícios de autoria. E aqui vamos nos restringir à questão do Gustavo Lima. Na decisão judicial, eu estou compartilhando aqui para os senhores, nós temos aqui a juíza dizendo o seguinte: na mesma toada, aduz a autoridade policial que a balada, eventos e produções é responsável pela conduta de ocultar valores provenientes dos jogos ilegais. E aí ela apresenta uma série de operações comerciais aqui que serviriam como base para realizar a ocultação de lavagem de dinheiro. Então ela está dizendo que essa empresa Balada Eventos tem indícios, tem provas ali que indicam que esta empresa é autora do crime de lavagem de dinheiro. E ela continua: a referida pessoa jurídica tem por sócio Nivaldo Batista Lima. Nivaldo Batista Lima é o Gustavo Lima, como nós conhecemos aí, o famoso cantor sertanejo. Então aqui ela preenche inicialmente os primeiros requisitos. Ela apresenta a materialidade criminosa e apresenta os indícios de autoria. Por que que o Gustavo Lima pode ser um dos autores? Porque ele é sócio dessa balada e eventos, e aí há uma série de transações comerciais ali suspeitas, dando a indicar a prática do crime de lavagem de dinheiro. Também, agora nós vamos para a questão dos fundamentos da prisão preventiva. Ela começa dizendo aqui que o Gustavo Lima há nos autos termo de qualificação indireta. Termo de qualificação indireta é quando a pessoa não comparece na delegacia. Nós temos que qualificar a pessoa de forma indireta. Se ela comparecesse na delegacia, a qualificação, o nome dela, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da mulher, endereço, profissão, todos esses detalhes seriam feitos diretamente com a pessoa na delegacia. A juíza está dizendo assim: há nos autos termos de qualificação indireta, o que indica que Nivaldo Batista Lima não compareceu à convocação da autoridade policial. Ela está dizendo assim: o investigado não está prestando informações, dando a entender que ela caminha para o fundamento da prisão preventiva, consubstanciado na garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a pessoa pode fugir do local do crime, ou até mesmo da conveniência da instrução criminal. A pessoa não está contribuindo para a instrução, contribuindo para a investigação, ou até tomando atos que podem atrapalhar a investigação. Aí ela continua. E aqui vem a situação mais grave, assim, que foi apontada pela juíza na sua decisão. Ela diz assim: cumpre destacar que a relação entre Nivaldo Batista Lima, o Gustavo Lima, e os foragidos, que são pessoas que já tiveram a sua prisão preventiva decretada e que estão em situação de foragidos, não compareceram em juízo, não compareceram na delegacia, estão à luz da justiça foragidos. A juíza diz que Aissa Ferreira Santana Rocha, Thiago Lima Rocha, José Andrade da Rocha Neto, Aisla Sabrina Truta Henriques Rocha possuem relações estreitas com o Gustavo Lima, estreitas com o Nivaldo Batista Lima. Ou seja, essa relação aí que o Gustavo Lima tem com essas pessoas foragidas indica aí, possivelmente, a sua participação nos crimes. Ela continua: é imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, ao dar guarida aos foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Ela está dizendo que tem nos autos, que tem no inquérito, informações de que o Gustavo Lima estaria, de alguma forma, protegendo ou ajudando essas pessoas foragidas da justiça. E aí ela cita uma viagem. É crucial ressaltar a proximidade entre os foragidos José Andrade da Rocha Neto e Aisla Sabrina Henriques Truta Rocha. No dia 7 de setembro de 2024, agora, o avião de matrícula PS-GSG retornou ao Brasil após fazer escalas em Kavala, Atenas
e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aisla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a justiça. A juíza está dizendo aqui que o Gustavo Lima ajudou foragidos da justiça a ficarem na Europa. E com isso ele estaria atrapalhando a conveniência da instrução criminal, também estaria atrapalhando a aplicação da lei penal. Este é o fundamento que consta na decisão judicial. Então nós temos preenchidos ali, segundo a decisão, segundo a visão da magistrada. Nós não estamos entrando aqui no juízo de valor, se a magistrada está certa ou está errada, estamos apenas transmitindo o que ela fez constar na sua decisão. Diz ela que há materialidade criminosa nos crimes de lavagem de dinheiro, há indícios de autoria e participação do Gustavo Lima por meio de uma pessoa jurídica do qual ele é sócio, e ele estaria próximo e ajudando foragidos da justiça. Aí ela faz toda uma fundamentação aqui dizendo que não é porque o Gustavo Lima é rico, famoso, que não se deve aplicar a justiça a ele. E aí ela acolhe o requerimento formulado pela polícia e decreta as prisões preventivas, suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo e eventual porte de arma de fogo dos representados Boris Maciel Padilha e Nivaldo Batista Lima. Então, para além de decretar a prisão, ela determinou a apreensão do passaporte, suspensão do passaporte e suspensão do registro e porte de arma de ambos os investigados aqui. Ela coloca como fundamento garantia da ordem pública. E ela, ao final, para preencher todo o trâmite que deve ser preenchido para que um juiz decrete a prisão preventiva de alguém, ela diz que estão presentes os indícios de autoria, está presente a materialidade, há perigo na liberdade do suspeito, uma vez que ele está próximo de outros foragidos e até auxiliando outros foragidos, e com garantia na ordem pública, este é o fundamento da prisão preventiva apresentado pela juíza. Ela termina dizendo que não vislumbra a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares que possam garantir o processo, garantir a sociedade e afastar a prisão preventiva, dizendo nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública. E aí determina a prisão do Gustavo Lima. Então, isso que nós vamos falar agora na aula que vem a seguir, para que os senhores entendam exatamente tudo o que eu falei aqui agora. Na aula nós vamos explicar o que são os requisitos da prisão preventiva. A juíza diz que tem aqui materialidade criminosa, indício de autoria e perigo da liberdade do agente. Quando a hipótese de decretação da prisão preventiva, e no caso em tela aqui, se trata de que os crimes aqui possuem pena superior a 4 anos de reclusão, e portanto é uma hipótese em que é possível a decretação da prisão preventiva. Na aula que vem a seguir, vamos explicar tudo isso, e está presente, segundo a juíza, o fundamento de garantia da ordem pública. Na aula que vem a seguir, nós vamos explicar o que é esta garantia da ordem pública, qual é o conceito deste fundamento e quais são as situações em que este fundamento é preenchido. Por isso eu recomendo, assistam a aula que os senhores vão entender. E por último, eu também explico na aula que, mesmo que quando preenchidos todos os requisitos para a prisão preventiva, se couber uma medida cautelar diversa da prisão no lugar da prisão preventiva, o juiz deve decretar a medida cautelar. E a juíza fundamentou aqui dizendo que ela não vê a possibilidade de aplicação de nenhuma outra medida cautelar que garanta a ordem pública, e a prisão aqui é necessária para a continuidade das investigações. Então, basicamente, é isso. É uma decisão aqui que pode sofrer críticas, né? Não há, assim, um evidenciamento do que seria ali a garantia da ordem pública. Tem fundamentos ali dizendo que o Gustavo Lima é rico, é famoso e que a lei deve ser aplicada a ele. Tudo isso nós concordamos, mas talvez falte aqui um pouquinho mais de especificidade no que seria essa violação da ordem pública. Me parece que a questão da viagem é a pior situação, mas eu entendo que ela está um pouco mais vinculada à questão de garantia de aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, e não muito relacionado à garantia da ordem pública. Eu acredito que seria uma decisão um pouquinho mais acertada se o fundamento fosse
nesses outros dois e não da garantia da ordem pública. E também falta um pouquinho mais de fundamentação no que se refere a dizer que nenhuma outra medida cautelar seria capaz. A juíza afirma isso, mas não fundamenta, não explica aqui por que outras medidas cautelares não seriam suficientes. Mas caso os senhores queiram entender, tirar as suas próprias conclusões, assistam a nossa aula aqui na sequência e os senhores vão entender todos esses conceitos e requisitos. Então agora vamos à aula sobre prisão preventiva. Vamos ver o que a doutrina, a lei e a jurisprudência nos ensinam a respeito deste instituto. A regra é de que as pessoas respondam a investigações penais ou ações penais em liberdade. Somente deverão ser presas para cumprimento de pena após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esta é a regra. A exceção é a prisão durante a investigação ou durante a ação penal. De onde decorre esta afirmação que eu acabei de fazer? De um direito fundamental previsto no inciso 57º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, da nossa Constituição da República. Diz esse inciso: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aqui a análise é a seguinte: só devemos prender pessoas culpadas, não podemos prender pessoas inocentes. Se nós presumimos alguém inocente até o trânsito em julgado, não podemos prender essa pessoa. Afinal, aos olhos da lei, ela é inocente. Ainda que existam ali elementos de prova, ainda que notoriamente o senso comum indique aquela pessoa como culpada, para a lei e para a nossa Constituição, ela é presumidamente inocente até o trânsito em julgado de sentença penal. Até que uma sentença penal tenha ocorrido, condenando aquela pessoa, aplicando a lei, e não houver mais a possibilidade de nenhum tipo de recurso, seja porque a pessoa já esgotou os recursos cabíveis, seja porque ela deixou passar o prazo para interposição desse recurso. Então, quando alguém não tem mais como recorrer, ou deixou de recorrer, aí a sentença transita em julgado, a sentença se torna definitiva, e aí a presunção de inocência vai embora e a pessoa pode ser considerada culpada. E, portanto, a partir dali é que é possível a prisão dessa pessoa. Por isso que a regra é: todos respondem em liberdade, excepcionalmente é que se prende antes do trânsito em julgado. Mas se a Constituição prevê no artigo 5º como um direito fundamental essa presunção de inocência, como é que nós temos prisões ocorrendo durante as investigações, ocorrendo durante a ação penal? Porque a própria Constituição Federal relativiza esse direito fundamental, criando situações excepcionais em que a prisão pode ser decretada. Aí nós estamos rebaixando um pouquinho o direito individual ali à presunção de inocência, em razão de atendimento a outros direitos fundamentais, geralmente de interesse público. Direito da segurança jurídica, direito à segurança pública, direito à preservação da ordem econômica, direito à preservação da garantia da ordem pública. Tudo isso nós vamos analisar com calma. Mas são situações em que é relativizado o direito fundamental da presunção de inocência. E essas situações estão previstas no próprio artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Por isso, o STJ já se pronunciou na súmula 9, admitindo que a decretação de prisões durante investigações e durante a ação penal são constitucionais, desde que atendidos determinados requisitos, desde que observada a lei. Vamos ver o que diz o inciso 61º da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Então, a própria Constituição prevê uma hipótese de prisão provisória, que é o flagrante delito. São as situações, não vou aprofundar aqui, em que a pessoa é pega cometendo um crime ou tendo acabado de cometer esse crime e é presa pela polícia ou por cidadãos, e até que um juiz decida sobre esse flagrante, decida se a partir desse flagrante a pessoa vai receber uma liberdade provisória ou essa prisão flagrante vai ser convertida em prisão preventiva, esse curto espaço de tempo em que a pessoa fica presa, ela fica presa sob essa modalidade de prisão provisória, o flagrante delito. E aí o inciso continua: ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então é uma segunda previsão.
em que um juiz, uma autoridade judiciária, pode, desde que ele faça por escrito e desde que ele fundamente, determinar a prisão de alguém. E aí eu digo para os senhores que são as hipóteses de prisão temporária, que tem uma lei específica e requisitos específicos, e não é o nosso objeto de estudo hoje, e a prisão preventiva, que é o que nós vamos estudar hoje. Então existe na Constituição a abertura para essa possibilidade de prisão preventiva. O inciso 66º também traz essa possibilidade de análise. O que diz o inciso 66º? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Então, a princípio, ele está estabelecendo uma regra de liberdade. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Aí continua. Quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, ele está dizendo que quando a lei possibilitar a liberdade provisória, a pessoa não pode ficar presa. Uma leitura ao contrário, como se diz em contrário senso, significa que a lei também pode prever, então, a não concessão dessa liberdade provisória. A aplicação de algum tipo de prisão provisória. No caso, nós vamos tratar da prisão preventiva. Então, o artigo está dizendo o seguinte: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. Está estabelecendo a regra. Mas se ela estabelece a regra, uma leitura ao contrário significa que podem existir hipóteses em que essa liberdade provisória não deva ser concedida. E é isso que nós vamos estudar agora, partindo para o Código de Processo Penal. A prisão preventiva possui sua previsão no artigo 311 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte: em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva. Então veja, cabe prisão preventiva ou durante a investigação ou durante o curso da ação penal. Não estamos falando aqui da prisão para cumprimento de pena após a sentença penal. Estamos falando de prisões que ocorrem antes da sentença penal. Por isso, como eu disse várias vezes aqui, prisões provisórias. Então, a prisão preventiva é uma forma de prisão provisória, que acontece antes da pessoa ser condenada. Decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Quais são os requisitos para a prisão preventiva? A previsão dela está no artigo 311. Quais são os requisitos? Estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. O que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. E aqui os requisitos. Quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, quais são os requisitos para a prisão preventiva? A presença da ocorrência de um crime, fortes indícios de que aquela pessoa foi a autora desse crime e a previsão de que a liberdade dessa pessoa gera algum risco à sociedade. Essa liberdade ela é perigosa de alguma forma. Veja que nós vamos falar aqui sobre requisitos, sobre fundamentos da prisão preventiva, sobre hipóteses em que essa prisão preventiva pode ser decretada e depois ainda, caso tudo isso seja preenchido, o juiz precisa analisar se medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para proteger o processo, proteger a sociedade deste perigo da liberdade do agente. Então, tudo isso precisa ser preenchido para que alguém possa ser preso preventivamente. Mas vamos em ordem para não gerar confusão. Primeiro, os requisitos. E aí, a doutrina chama de fumus comissi delicti, ou fumaça de que um crime foi cometido. Em outras palavras, é materialidade criminosa. Tem que ter prova de que um crime aconteceu e indícios de autoria. Prova de que esta pessoa, possivelmente, provavelmente, é autora daquele crime. Então, o crime precisa estar provado e tem que haver fortes indícios de autoria que essa pessoa cometeu esse crime, somados a o perigo que esta liberdade dessa pessoa, neste momento, gera de alguma forma para a sociedade. Então, esses são os requisitos: materialidade criminosa, os indícios de autoria e o perigo da liberdade
desse agente. Depois, nós temos que analisar se é hipótese em que essa prisão pode ser decretada. Porque mesmo que nós tenhamos a prova da existência de um crime, mesmo que nós tenhamos indícios de que essa pessoa cometeu esse crime, e mesmo que essa liberdade seja um perigo, não são em todos os crimes em que a pessoa pode ser presa preventivamente. Então, vou dar um exemplo aqui. Um crime culposo, não cabe prisão preventiva. Crimes que possuem penas com menos de 4 anos de reclusão, não cabe prisão preventiva. Mesmo que nós tenhamos os requisitos, não são hipóteses de custódia cautelar. Quais são as hipóteses de custódia cautelar? São as hipóteses previstas no artigo 313. Então, primeiro nós passamos pelos requisitos e depois nós vamos para o artigo 313 analisar as hipóteses em que é possível a decretação da custódia cautelar. São elas: inciso 1º do artigo 313 do Código de Processo Penal. Diz o artigo 313: nos termos do artigo 312, que eu acabei de explicar para os senhores, será admitida a decretação da prisão preventiva. Então, primeiro, como eu disse, nós analisamos a presença dos requisitos e agora vemos se é uma hipótese. Se neste caso, presentes os requisitos, se é um caso de decretação de prisão preventiva. Primeiro, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos de reclusão. Então, aqui nós excluímos de cara todos os crimes culposos, não cabe prisão preventiva em crime culposo, e naqueles crimes dolosos, somente aqueles que possuem pena superior a 4 anos de reclusão. Eu vou dar um exemplo aqui aos senhores. Uma lesão corporal leve. Alguém deu um soco numa outra pessoa e praticou ali uma lesão corporal leve. A lesão corporal leve não possui pena superior a 4 anos de reclusão. Portanto, não é possível decretação de prisão preventiva nesse caso. E aí é algo que a sociedade até não entende muito bem e realmente fica contraditório. Porque nós podemos ter uma hipótese de alguém que praticou um crime doloso, agrediu outra pessoa e continua perigosa. Digamos que ela continua perigosa. Ela continua ali na possibilidade de agredir essa pessoa novamente. Está presente os requisitos, estão presentes os requisitos. Está presente a materialidade criminosa, está presente o perigo de liberdade dessa pessoa, mas não é hipótese de decretação de custódia cautelar, porque a pena não é superior a 4 anos de reclusão. Então o juiz não pode decretar a prisão nesse caso, mesmo que esteja provada a existência do crime, mesmo que esteja provada os indícios de autoria e mesmo que a liberdade do agente seja perigosa. Não é hipótese. A pena precisa ultrapassar 4 anos de reclusão. Aí nós temos um segundo inciso. Se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Decreto-Lei 2848 de dezembro de 1940. Então aqui a segunda hipótese é a hipótese de reincidência. A pessoa foi condenada por um crime. Ela já é condenada. E aí ela comete um outro delito. Nesta hipótese, mesmo que a pena não seja superior a 4 anos de reclusão, nós podemos prender em razão da condenação anterior. Então vamos lá. Inciso 1º, nas hipóteses de crimes dolosos, quando a pena não for superior a 4 anos de reclusão. Então, crimes dolosos com pena superior a 4 anos de reclusão. Segunda hipótese, quando a pessoa já tem condenação anterior, quando ela já foi condenada por outro crime doloso. Também ali é admissível a prisão preventiva. E inciso 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então, é a hipótese em que alguém está cometendo esses crimes aqui, de violência doméstica e familiar, contra as pessoas aqui relatadas no inciso, mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, o juiz, antes de prender, decreta uma medida protetiva de urgência. Estabelece alguma medida para proteger essas vítimas. Por exemplo, dizendo que o agente não pode se aproximar da vítima, não pode manter contato com a vítima. E aí o agente vem e descumpre essa medida protetiva de urgência. Ele foi proibido de manter contato com a vítima e ele continua, por exemplo, passando mensagens para a vítima ou indo até a casa dela, tentando algum tipo de contato com ela. Então, em razão dessa medida protetiva de urgência anterior, que ele não está cumprindo,
o juiz diz o seguinte: olha, eu apliquei uma medida protetiva de urgência para que o senhor não fosse preso, o senhor descumpriu essas medidas protetivas de urgência e, portanto, com base neste fundamento aqui, eu admito a possibilidade de decretação de prisão preventiva no seu caso. Então, vamos recapitular? Primeiro, preenchemos os requisitos: materialidade criminosa, indícios de autoria e perigo de liberdade do agente, previsto no artigo 312. Vamos analisar se é hipótese de prisão preventiva. O crime possui pena maior que 4 anos? Se possui, posso decretar. Se não possui, vou analisar os antecedentes criminais deste agente. Ele possui condenação criminal anterior? Se possuir, posso decretar a prisão preventiva. Se não possuir, não posso. E inciso terceiro: é um crime de violência doméstica? Tem essas pessoas aqui como vítimas? Criança, idoso, adolescente, pessoa enferma com deficiência ou mulher? Se for e houver uma medida protetiva de urgência anteriormente decretada e não está sendo respeitada, o juiz pode, neste caso, decretar a prisão preventiva. Se não estiverem preenchidas essas hipóteses, não se trata de hipótese de custódia cautelar. Analisamos que estão presentes os requisitos. Analisamos que estamos diante de uma hipótese de prisão cautelar. Agora nós precisamos analisar os fundamentos da custódia cautelar. Quais são os fundamentos? Esses que estão previstos também no artigo 312. Vamos ver cada um deles. Artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. E esse é o primeiro fundamento que nós temos que analisar. O que é a garantia da ordem pública? Cumpre informar os senhores aqui que todos os fundamentos aqui previstos no artigo 312 são conceitos penais abertos. Significa dizer que é o juiz, no caso concreto, que vai dizer se os fatos do mundo real, as condutas do mundo real, se adequam tipicamente a esses conceitos previstos na lei. Como é que o juiz faz isso? Faz isso a partir da análise da jurisprudência, a partir da análise da doutrina, tudo que vem sendo construído ao longo do tempo para conceituação destes, para definição desses conceitos previstos na lei. E a garantia da ordem pública tem sido entendida regularmente como uma forma de se evitar a reiteração criminosa. Então, vamos analisar o seguinte exemplo. O sujeito é preso furtando de forma qualificada uma loja, subtraindo lá produtos de uma loja de alguma maneira qualificada, mediante rompimento de obstáculo, mediante escalada, algumas das formas qualificadas que prevêem lá no tipo penal do furto. A pena, portanto, será de até 8 anos de reclusão. Então vamos analisar aí a prisão preventiva possível desse sujeito. Primeiro, os requisitos. A materialidade criminosa, digamos que temos materialidade criminosa. Temos lá a loja arrombada e seus produtos furtados. Há indícios de autoria? Temos indícios de autoria. O sujeito foi preso, por exemplo, em flagrante. Logo após ele sair da loja com os produtos, alguém o prende em flagrante e os indícios de autoria estão nesta própria prisão em flagrante. Temos perigo de liberdade? Aqui nós já começamos. Ao analisar o perigo de liberdade, também, neste momento, acabamos por analisar a garantia da ordem pública. Vamos olhar os antecedentes do sujeito. Ele possui lá 1, 2, 3, 4 furtos nos últimos 12 meses. Ele já foi preso 4 vezes nos últimos 12 meses, também por furtos em lojas, e ele é preso, colocado em liberdade, volta a furtar uma loja, o Estado coloca ele em liberdade novamente, volta a furtar uma loja, fica um tempinho preso, é colocado em liberdade e é preso outra vez. Então nós estamos vendo aqui que, evidentemente, a liberdade desse sujeito ela é perigosa. E ela é perigosa por violar a garantia da ordem pública, porque ele está reiteradamente violando bens e direitos de terceiros. A liberdade dele oferece um risco à nossa paz social. É alguém que, solto, comete reiteradamente o crime de furto qualificado. Então, em que pese o furto qualificado por si só, ele não possui uma gravidade, essa reiteração criminosa está ofendendo a nossa ordem pública, está tirando a nossa segurança pública, está tirando a segurança dos lojistas de determinada área, porque aquele sujeito está ali reiteradamente praticando os crimes de furto. Então o juiz vai poder dizer, estão presentes os requisitos, é a hipótese em que é possível a decretação da custódia cautelar e, no caso, está presente o perigo de liberdade consubstanciado na garantia da ordem pública, tendo como fundamento na ordem pública.
eu vou prender essa pessoa porque solta ela fica cometendo crimes contra o patrimônio, fica violando direitos de terceiros. Então, em proteção à ordem pública, vou determinar a prisão deste sujeito. E aí, nós passamos depois para uma última fase, que é a análise das medidas cautelares diversas da prisão. Mas antes disso, vamos analisar os outros fundamentos da prisão preventiva. Então, até aqui eu quero que os senhores entendam que garantia da ordem pública tem muita vinculação com a reiteração criminosa. É alguém que solto fica cometendo crimes de forma reiterada. A liberdade dele é um risco à nossa sociedade, à nossa paz social. Segundo fundamento é a garantia da ordem econômica. E, na verdade, é uma repercussão da garantia da ordem pública que eu acabei de explicar aos senhores, apenas voltada a uma área específica. Então, se trata, por exemplo, de quando um grupo criminoso, uma atividade criminosa, possui relevância suficiente e chega a afetar a ordem econômica, seja a afetar a atividade lícita do comércio e dos trabalhadores. De alguma forma, esse grupo, os crimes praticados por esse grupo, ofendem ali a atividade econômica da região, do local onde o crime está sendo praticado. Então, se trata, na verdade, de garantia da ordem pública, da mesma maneira como eu dei o exemplo anterior, apenas de uma forma mais específica, referindo-se à ordem econômica. Talvez esta hipótese tenha sido criada para crimes praticados, por exemplo, na Bolsa de Valores. Crimes que, embora nós não tenhamos ali uma violência real, que nós não enxergamos essa violência, essas atividades na Bolsa de Valores ou atividades em operações de crédito, da maneira como feitas, podem abalar a ordem econômica e isso justificaria a prisão preventiva dessas pessoas como fundamento. É uma previsão específica, mas que já poderia ser usada pelo juiz na própria garantia da ordem pública. Porque o juiz vai ter que escrever e vai ter que fundamentar, ele fundamentaria esse abalo econômico na própria garantia da ordem pública. Então, é uma previsão mais específica. Terceiro, por conveniência da instrução criminal. Aqui se refere à possibilidade que o réu, ou que a pessoa que está sendo investigada ou processada, tem de influenciar na produção de provas. Então, imagina-se um réu perigoso, que tem a capacidade de intimidar testemunhas. E essa liberdade dele, o réu estando solto, as testemunhas podem vir e não falar o que sabem, não contar o que sabem, ou até mesmo se esconder para não prestar depoimento na investigação ou no processo. Esse réu, a liberdade dele faz com que as testemunhas não falem, não venham a falar. Ele está atrapalhando a instrução criminal, está atrapalhando a investigação, está atrapalhando a produção de provas. Podemos prender essa pessoa com base nesse fundamento. Outra situação, digamos que seja um crime investigado, por exemplo, dentro de uma empresa, e este réu em liberdade pode destruir documentos, ou é pego destruindo documentos, apagando provas, destruindo papéis. Ele está atrapalhando a instrução criminal. E por isso, a liberdade dele oferece um risco ao processo. O processo não vai ter sucesso porque esse réu solto está atrapalhando a produção de provas. E aí nós podemos prender essa pessoa preventivamente, dizendo, olha, ele solto, ele está acabando com as provas, eliminando provas em proveito próprio, e aí nós não vamos atingir a verdade consensual, o processo não vai ter um bom resultado, e é necessária a prisão dele para que ele não destrua provas, para que ele não intimide testemunhas, para que ele não, de alguma forma, no caso concreto, e é isso o juiz da causa que vai determinar, de alguma forma influencie na produção de provas. E, por último, assegurar a aplicação da lei penal. Então, nós estamos, por exemplo, diante de um réu que tem condições econômicas e está em vias, por exemplo, de fugir do país. Há elementos ali que indiquem que ele está em estado de fuga. Ele está não comparecendo às intimações para prestar depoimentos, não colaborando com a justiça, vendendo bens, vendendo patrimônio, tudo indicando que ele está com intenção de fugir do distrito da culpa, fugir da responsabilidade criminal. E aí, se ele fugir, mesmo que sobrevenha uma sentença penal condenatória, essa sentença penal será ineficaz, será ineficiente. E aí o juiz pode prender este réu preventivamente, prender ele antes mesmo da sentença penal, para que, caso ele seja condenado ao final, possa se executar
esta prisão, possa executar essa pena sem que ele frustre a aplicação da lei penal. Então, é nessa situação ou em outras, por exemplo, quando o réu não possui ali um endereço fixo, um local em que ele possa ser encontrado, ele não tem vinculações com o distrito da culpa, com o local onde o crime aconteceu, e a justiça está vendo ali que se ele sair dali, a gente não acha mais esse réu, mesmo dentro do país. Então esse é um fundamento para prendermos a pessoa não possui uma identificação, estava usando nome falso, por exemplo, para a prática do crime, estava usando endereço falso, tentando ludibriar a justiça de alguma maneira, sempre nesse intuito de fugir da culpa, fugir da responsabilidade. Se isso for detectado durante a investigação, durante o processo penal, a prisão pode ser decretada com base nesse fundamento também. Então agora vamos recapitular tudo até aqui. Primeiro, analisamos os requisitos. Há crime, há materialidade criminosa, há fortes indícios de autoria e há periculosidade da liberdade do agente. Esta periculosidade é evidenciada em algum desses fundamentos que eu acabei de ler aqui. Nós temos os requisitos da prisão preventiva. Aí nós analisamos as hipóteses. É a hipótese em que é possível a decretação da custódia cautelar, a pena ao crime é superior a 4 anos de reclusão, ou o agente é reincidente, ou havia medidas protetivas de urgência nos crimes ali com relações domésticas que não estão sendo cumpridas e aí o juiz precisa prender essa pessoa. É a hipótese em que é possível a prisão preventiva? Indicamos que é uma dessas hipóteses. Aí nós vamos aos fundamentos. Ou garantia da ordem pública, ou garantia da ordem econômica, ou garantia de aplicação da lei penal, ou conveniência da instrução criminal. Então, preenchido todos esses elementos. Agora, o juiz entendeu que é possível decretar a prisão dessa pessoa. Estão preenchidos os requisitos, a hipótese e estão preenchidos os fundamentos. Agora, o juiz precisa fazer mais uma coisa. Ele precisa ver se medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a prisão. Então, é sempre naquela linha de que a regra é a liberdade e a prisão preventiva a exceção. Mesmo que tudo preenchido, o juiz precisa analisar se medidas cautelares diversas da prisão não podem substituir esta prisão preventiva. Quais são as medidas cautelares diversas da prisão? São medidas cautelares diversas da prisão. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Então, voltando aqui à explicação que eu estava dando para os senhores. O juiz entendeu que estavam preenchidos os requisitos, era hipótese e estavam presentes fundamentos para a custódia cautelar. Ele precisa analisar se alguma das medidas cautelares são suficientes para proteger o processo ou a sociedade, de modo que a prisão preventiva fica para o último caso. Então aqui é um reforço da lei naquele princípio em que nós iniciamos a aula de que a prisão é a exceção. O réu tem o direito, o investigado tem o direito a responder à investigação ou à ação penal em liberdade. E a prisão sempre é o último caso, a última situação. Sempre que uma medida cautelar puder resguardar a ordem pública, resguardar a aplicação da lei penal, resguardar a conveniência da instrução criminal ou resguardar a ordem econômica, não se decreta a prisão preventiva, se decreta a medida cautelar. Então, digamos que estejamos diante aí de um réu que tende a não ter um endereço fixo, tende a não ter um trabalho fixo e a justiça tem dificuldade em encontrar este réu. Nós vamos decretar a prisão dele? Não, porque nós temos esse inciso primeiro, por exemplo, que determina que comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Então, a justiça determina assim, olha, como nós não conseguimos encontrar você com facilidade e não sabemos o que você está fazendo, antes de decretarmos a sua prisão, nós vamos decretar que você compareça aqui todo mês ou a cada 2 meses para dizer onde o senhor está, o que o senhor anda fazendo, para que nós possamos acompanhar a sua vida sem precisar prendê-lo. 2. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Então, aquele exemplo que eu dei aos senhores,
Nós temos um réu que cometeu um crime, por exemplo, dentro da sua empresa. E se nós colocarmos ele em liberdade, ele vai voltar para a sua empresa e possivelmente vai destruir documentos, apagar bancos de dados, de alguma forma vai atrapalhar a instrução processual, vai atrapalhar a investigação daqueles fatos criminosos. Então, em vez de prender esse réu, nós podemos dizer o seguinte: olha, como você cometeu esse crime lá dentro da sua empresa, nós não vamos prendê-lo, mas nós vamos proibi-lo de frequentar a sua empresa. O senhor está proibido de entrar no prédio, o senhor está proibido de exercer as atividades lá do seu trabalho, para que o senhor não destrua provas. Por isso nós não lhe prendemos, mas aplicamos essa medida cautelar de proibi-lo de frequentar a sua própria empresa. Vamos pegar alguém que, por exemplo, tenha cometido crimes pelas redes sociais. A gente não prende, mas a gente pode proibir a pessoa de usar as redes sociais. Ela cometeu o crime pelas redes sociais. E aí, se a pessoa descumpre essa medida cautelar e volta a usar redes sociais, aí a medida cautelar se mostrou inadequada, se mostrou ineficaz e a pessoa precisa ser presa. Inciso 3º, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. De novo, uma situação em que afastamos o réu, afastamos o investigado de determinadas pessoas. Por exemplo, nós não queremos que as pessoas combinem histórias para serem contadas à justiça. Então nós temos ali vários investigados, nós temos receio de que essas pessoas juntas combinem histórias, combinem a produção de provas para dissimular e enganar a justiça e com isso atrapalhar a instrução criminal. E aí a justiça, no lugar de prender essas pessoas, aplica uma medida cautelar dizendo: olha, nós vamos colocar vocês em liberdade, mas vocês não podem manter contato. Este é um exemplo. Um segundo exemplo, quando queremos proteger a vítima. O sujeito é acusado, por exemplo, de um crime que envolva ali violência sexual ou violência real contra a pessoa, uma agressão, uma tentativa de homicídio. E a gente diz: olha, nós vamos colocar o senhor em liberdade, porém o senhor tem que se manter afastado da vítima. O senhor não pode se aproximar dela, não pode manter qualquer tipo de contato com ela. É uma forma de tentar proteger a vítima sem precisar recorrer ao último recurso, que é a prisão cautelar. E aí a gente proíbe o cidadão de manter contato com a vítima. Se por acaso ele descumprir, é autorizada a prisão preventiva nesse caso. Inciso 4º, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para investigação ou instrução. Outra vez, uma medida cautelar que visa proteger a instrução processual, muitas vezes proteger a própria aplicação da lei penal, proibindo a pessoa de se afastar da cidade. Fala: nós não vamos lhe prender, mas fica por aqui, fica por perto, porque a delegacia, a justiça, o Ministério Público podem precisar aí do seu depoimento, podem precisar fazer contato com o senhor e o senhor tem que estar próximo aqui. Isso é conveniente para a instrução criminal. Não precisamos prendê-lo, mas aplicamos uma medida cautelar. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalhos fixos. Ou seja, é uma situação em que é possível a prisão preventiva do agente, mas a prisão é gravosa. O cara tem trabalho, o cara tem residência e, ao prendê-lo, nós vamos tirar esse emprego dele, talvez fazer com que ele até perca essa residência, e isso não interessa ao processo. O processo não quer prejudicar a pessoa mais do que ela mereça. Então, nós vamos colocar a pessoa em liberdade, mas determinar: olha, à noite e finais de semana o senhor fica em casa. Por exemplo, crimes cometidos com a ingestão de álcool e durante a madrugada. É um crime que foi cometido durante a madrugada, em bares, com ingestão de álcool. Eu não preciso prender a pessoa, mas eu posso proibir ela de continuar frequentando o período noturno, continuar frequentando locais em que haja venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, porque isso são as circunstâncias, são os motivadores que ensejaram muitas vezes aquele crime. Você colocando a pessoa, obrigando ela a ficar em casa, ela em casa durante o dia, talvez não ofereça risco à sociedade. O risco nela, naquele caso concreto, é quando ela vai para a noite, quando ela vai para esses ambientes. Ali que ela se descontrola, ali que ela perde o controle e ali que ela possivelmente pode praticar crimes. Então, muitas vezes, afastando a pessoa desta situação, você garante o processo, garante a segurança da sociedade, sem precisar prender a pessoa. Então, proibição de a pessoa
sair durante o período noturno e obrigação dela ficar em casa, na semana também. Inciso 6º, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. São aqueles crimes praticados em razão da função que a pessoa exerce. Então, a pessoa, por exemplo, é um funcionário público, e o crime que ela está respondendo é por ter praticado algum crime contra a administração pública. Violou lá uma licitação, ou viola concursos públicos, ou pratica ali o peculato. De alguma forma, o crime tem a ver com a função que ela exerce. Então, antes de prendê-la, é mais fácil e menos gravoso para a pessoa nós afastarmos ela da função pública que ela exerce. Digamos que é um servidor que frequentemente pede propina. O crime dele é de corrupção. Não preciso prendê-lo para evitar que ele reitere na atividade criminosa. Eu posso afastá-lo da sua função pública. Sempre naquela ideia, prisão em último caso. Tem alguma medida aqui que eu posso tomar sem prender? Vou tomar esta medida. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Aqui é uma medida cautelar bem específica para as pessoas que possuem alguma debilidade mental, alguma coisa que as torne inimputável ou que as torne semi-imputável. Semi-imputável é aquela situação em que poderá ser aplicada a medida de segurança, uma absolvição imprópria. Apesar de se reconhecer a existência do crime, apesar de se reconhecer a autoria, se reconhece ali que a pessoa não tinha condições mentais de se comportar conforme a norma ou estava ali no limite fronteiriço entre se comportar conforme a norma ou não. É uma pessoa doente e nós não queremos prender essa pessoa doente. Só que, ao mesmo tempo, ela oferece risco aos demais cidadãos, oferece risco à sociedade. Então, nós não queremos prender a pessoa porque ela praticou o crime em razão da sua debilidade mental, da sua deficiência mental, mas nós também queremos proteger a sociedade. Então, em vez de prendê-la, o juiz pode determinar a sua internação. E aí é num outro estabelecimento, não é um estabelecimento prisional, é um estabelecimento voltado ao tratamento da enfermidade dessa pessoa. Inciso 8º, fiança nas infrações que admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. É a famosa fiança. É quando o juiz estabelece um valor. Ele entende, olha, você cometeu os crimes aqui, era possível a decretação da prisão preventiva, mas eu aplico a fiança aqui de 5 salários mínimos, de 10 salários mínimos para que o senhor responda o processo. Fiança tem muita vinculação com a aplicação da lei penal. Parte-se da ideia de que se o sujeito colocou um dinheiro lá, ele vai tentar responder o processo, se ele for inocente, para provar a sua inocência, para ao final recuperar esse dinheiro da fiança. É uma garantia financeira de aplicação da lei penal. Hoje é um instituto muito criticado, não quero me aprofundar aqui, porque crimes graves, por exemplo, em que a Constituição dizia não admite-se fiança, em que a lei dizia não admite-se fiança, antigamente significava que quando não se admitia fiança, a pessoa ficava presa o processo inteiro. Hoje, por tudo que nós já explicamos aqui, a liberdade é a regra e a prisão a exceção. Então, em crimes graves, está escrito lá, não admite-se fiança. E aí a pessoa é colocada em liberdade sem pagar fiança. E nos crimes leves, que admite fiança, a pessoa é colocada em liberdade, mas tem que pagar uma fiança. Então, a fiança que foi prevista para crimes leves, para colocar em liberdade pessoas que cometeram crimes leves, hoje elas precisam pagar nos crimes leves e nos crimes graves, a pessoa é colocada em liberdade mesmo sem fiança. Mas isso é papo para um outro vídeo. Aqui, a ideia é só entender a medida cautelar diversa da prisão. Em alguns crimes, admite-se a fiança. Se é admissível a fiança, o juiz estabelece o valor, o sujeito paga e é colocado em liberdade. E inciso 9, monitoração eletrônica. Também relacionada ali muito à aplicação da lei penal ou uma forma de restringir onde o sujeito deve estar. Então, o juiz pode aplicar, por exemplo, a monitoramento eletrônico. Estou com medo que o cidadão fuja, medo que o cidadão evada do distrito da culpa, fuja a responsabilidade criminal. No lugar de prendê-lo, eu digo, olha, você vai usar uma tornozeleira eletrônica. Nós vamos colocar uma tornozeleira no seu pé e vamos aqui ficar monitorando onde o senhor está para que o senhor não se furte à aplicação da lei penal. É menos gravoso que a prisão, traz uma restrição para o sujeito,
traz um constrangimento para ele, mas ainda assim é melhor do que prendê-lo. Então, prisão novamente fica em último caso. E aí pode haver combinações destes incisos aqui. Então, digamos que eu quero proteger uma mulher vítima de agressões do seu marido ou companheiro. Eu posso fazer a aplicação de medidas cautelares cumuladas. Eu digo, olha, você não pode se aproximar da sua mulher, tem que ficar ali a 200 metros dela, não pode manter contato com ela, mas como eu tenho medo que você descumpra essa medida, além disso eu vou aplicar uma monitoração eletrônica para ver se o senhor está chegando perto lá ou não. Então, é a acumulação de duas medidas cautelares com vistas a proteger a vítima, nesse caso. E além dessas medidas cautelares expressamente previstas no rol do artigo 319, nós dizemos que este rol do artigo 319 ele é exemplificativo. O juiz tem o poder geral de cautela. Se, em algum caso concreto, o juiz vislumbrar uma aplicação de alguma medida possível de evitar a prisão, o juiz pode aplicar essa medida, mesmo que ela não esteja expressamente prevista no artigo 319, porque ela se trata de um benefício ao réu para evitar sua prisão. Cito como exemplo aqui, por exemplo, a retenção de passaportes. O juiz tem medo que o cidadão tenha condições financeiras e vá fugir do país, vá se evadir. O juiz fala assim, então, olha, vou deixar você solto, mas eu quero o seu passaporte para que o senhor não possa viajar. E aí ele restringe documentos do cidadão. Não prende, mas aplica uma medida cautelar diversa da prisão. Em resumo, é isso. Sempre que o juiz puder aplicar algo menos gravoso, ele deve aplicar em detrimento da prisão preventiva. Prisão preventiva é o último caso. Senhores, então o que tínhamos para falar aí sobre prisão preventiva e medidas cautelares, analisando aí com esses casos concretos recentes aí, estão sendo divulgados na mídia, prisão da Deolane, prisão do Gustavo Lima, e verificando aí por quais razões essas prisões foram decretadas. Se os senhores nos acompanharam até aqui e gostaram do vídeo, eu peço encarecidamente aquela ajuda de sempre. Não custa nada aos senhores e nos ajuda demais. Deem o like no vídeo, ativem o sino de notificações. Caso gostem do nosso conteúdo, inscrevam no canal para receber notificações sempre de vídeos novos a respeito de temas interessantes na área do direito. E espero os senhores nos próximos vídeos. Bons estudos a todos e até lá!